Olá a todos, eu, Roberto, estou aqui novamente para falar sobre técnicas, estratégias, dicas de negociação para vocês. Me pediram e hoje eu vou estar falando sobre fidelização, uma das coisas mais importantes na negociação. Seria o último passo, né? Já deixamos recado, já conversamos com o cliente, já houve abordagem, houve a negociação, a troca de valores, a contra-argumentação, o cliente já passou todas as dificuldades, você já argumentou e por fim houve um consenso, né, de ambas as partes e houve o fechamento do acordo, se diz assim, né? Já tem um valor pré-estabelecido e também a data de pagamento. Então, a fidelização seria o que você vai falar para ele após fechar o acordo. Você tem que reafirmar aqueles valores, a data e o que pode ocorrer se não houver o pagamento. Isso é a fidelização. Me perguntaram recentemente, Roberto, existe um parâmetro de 10 clientes, quantos clientes têm que efetuar o pagamento para que eu saiba que a minha fidelização está boa? Olha, não existe 100%, como eu costumo dizer, né? Mas existe aí um parâmetro sim, eu considero de 10 clientes que você fecha um acordo, eu considero que no máximo 2, no máximo 3 clientes pode realmente haver o furo, né? Pode deixar de efetuar o pagamento. Ou seja, uma margem de 80%, 70% tem que efetuar o pagamento. Fora disso, você precisa melhorar a sua fidelização. Tem empresas que eu estou indo aplicar treinamento em que eu pergunto sempre qual a sua dificuldade. Muitos agentes de negociação me falam, Roberto, olha, tem pago 3, 4 ou 5 no máximo. Ou seja, é o contrário. De 10 clientes, 3 somente estão pagando 70% de quebra ou de furo, como a gente usa aí na gíria da cobrança. Tá? Tem um problema grave aí. Ou no que você está falando na hora de fidelizar, ou o que você está usando de argumentação na sua negociação, a forma com que você está negociando. Então vamos lá. E não tem coisa pior, né? Não tem coisa pior do que você ficar e criar, eu costumo dizer, você cria uma expectativa, a pior coisa que tem é você criar uma expectativa e depois não acontece, gerando o quê? Uma frustração tremenda, tanto para você que é agente de negociação, para o seu supervisor, seu coordenador, gerente, por fim até para o próprio diretor da empresa, porque ele está lá acompanhando diariamente o fluxo, quanto tem de acordo para fechar, para recebimento da empresa no final do mês, está contando que vai pagar todos os funcionários, chega no final do mês não acontece nada daquilo que ele estava esperando. Tudo devido a isso. Acordos que se fazem de qualquer forma, de qualquer jeito, ou por falta do conhecimento de fazer de uma forma correta e acaba gerando esses furos, essas quebras e aí gerando esse problema geral, essa frustração para todos. Então vamos lá. Não é somente o que você fala no final. Fechou o acordo? Não é só o que você falar, repetir, o que pode ocorrer se ele não efetuar o pagamento, a forma que ele vai receber. Isso é importante? Existe uma fidelização básica, existe uma fidelização um pouco mais avançada, existe 3, 4 formas bem bacanas de fidelização que vocês vão poder estar acompanhando. Já está terminando o material, estou terminando aqui o material para o curso online e vocês vão ter todos esses detalhes, tá? Só que antes dessa fidelização, existe o principal, que é a negociação. Eu vou passar para vocês o que é como fidelizar, o básico, mais 2, 3 técnicas do que falar no final do acordo. Ótimo! Mas não adianta nada eu passar isso para vocês usarem com o cliente, aí vocês vão me falar, Roberto, eu usei tudo aquilo que você me falou e o cliente não pagou. Pode ocorrer? Pode, como eu disse, não existe 100%. Mas se você fizer do início até o final da mesma forma, a probabilidade, como eu disse, é de 20%, 30% somente de não pagar. Como eu disse, de 40 clientes, eu vim na operação, trabalhei na linha, como eu já disse, e certo mês de 40 clientes, apenas 3 furaram, né? Houve a quebra. Ou seja, mais de 90% dos meus clientes pagaram naquele mês, usando essa estratégia. Porém, repito, não é somente o que você fala. Isso já vem da negociação. E onde a maioria dos agentes de negociação pecam na negociação, na forma de passar valores, tá? Por exemplo, o que eu mais vejo, onde se comete mais erro, o agente de negociação, quando o cliente fala, eu tenho interesse, eu vou pagar, pronto,
O operador, o agente de negociação, parece que ele fica emocionado. Opa, vou fechar um acordo, vou receber comissão, vou bater minha meta. E aí ele mostra o quê? Ele mostra muito interesse em fechar o acordo. Muitas vezes ele mostra mais interesse em fechar o acordo que o próprio cliente. Não pode. O cliente percebe e aí fica complicado para você fazer uma boa fidelização lá na frente. Ou então, o agente de negociação, que é o que mais acontece, que eu vejo nas empresas, ele peca na falta de inflexibilização, ou seja, ele é flexível demais. Ele passa um valor, o cliente sempre, geralmente, fala não, e o cliente faz uma contraproposta, e aí ele vai lá e já aceita de imediato. Ele não faz nenhuma contra-argumentação, não valoriza o valor que ele mesmo passou, causando na cabeça do cliente muita dúvida. Termina a ligação, o cliente fala, puxa, se eu tivesse falado um valor menor, provavelmente ele teria aceito, porque eu falei, ele já aceitou. Então, isso, gente, é o que mais gera quebra. Não é só o que você está falando no final, isso, como eu disse, eu vou passar uma forma bacana, uma fidelização básica. Só com a básica, você fazendo uma boa negociação, tenha certeza que irá haver o pagamento. Agora, se você não fizer uma boa negociação, indifere do que você vai falar lá no final, tá? Existem, como eu falei, básico, existem umas outras estratégias bacanas para você passar para o cliente. Você pode pedir um e-mail de comprometimento, onde ele vai colocar lá o seu nome, CPF, vai falar que aquela é a única condição que ele tem. O e-mail ele já é considerado um documento, é legal você pedir isso, saber fazer de uma forma bacana, lembrando, sempre em caráter informativo, nunca de ameaça. Cansei de ouvir ligações onde o operador age corretamente, o agente de negociação, até o final. Na hora que ele vai fidelizar, ele se transforma. Ele quer impor e não funciona. Por imposição, nada funciona. Tá? Acordo é bom quando é para os dois lados. Agora, você tem que ter uma técnica, uma estratégia para que esse acordo, do início ao fim, termine com, vamos dizer assim, de uma forma, como eu disse, boa para ambas as partes. Isso realmente é um bom acordo. Tá certo? Então, fidelização, lembrando, não é só o que você fala no final da ligação, ela começa a hora que você joga valores e começa a discutir as condições do cliente, você fala o que você tem, o que a empresa permite, é isso que vale, tá certo? É uma boa negociação. Uma boa negociação, lá no final, você vai usar, costumo dizer, 10%. A fidelização é 10% somente. Os outros 90% é o que você falou na negociação. Uma boa negociação é o que vai fazer o cliente pagar. Não é o que você fala lá no final. Você pode querer fazer mágica lá no final. Se lá no início você foi flexível demais, demonstrou muito interesse em fechar o acordo, mais que o próprio cliente, como eu já falei, a probabilidade é gigantesca, monstra de que o cliente não vai pagar. Por isso que eu citei. Tem empresas que eu vejo, eu pergunto e o agente de negociação me fala, Roberto, olha, 3, 4, 5 no máximo está pagando, 50% ou até 70% dos casos não estão pagando. Desculpa, gente, isso não existe. Você está fazendo uma negociação horrível. Então vamos melhorar isso aí. E com isso eu vou estar passando mais dicas de negociação, de abordagem, de recado. Aos pouquinhos eu vou passando mais dicas para vocês. E lembrando, está terminando já o material, onde vai ter o curso completo, curso online aí, com o Roberto, passando para vocês dicas, estratégias de negociação com o método RMR. Tudo bem? Em breve, já tá? Enquanto isso, façam perguntas. Pode fazer a pergunta que você quiser, dúvidas, e eu vou respondendo por aqui para vocês. Tudo bem? Um abraço a todos, dia imensamente abençoado e bons negócios.